nós estamos estudando os livros da Bíblia, não é? Começamos lá no livro do Gênesis, estamos terminando o livro do Gênesis. O livro do Gênesis, ele é um tanto demorado, porque como você viu, o Gênesis tem aí 50 capítulos, né? E é bastante coisa, muito detalhe, muito simbolismo, muita coisa maravilhosa. Mas nós aí estamos chegando ao estudo do livro da Bíblia, né, com o fim da vida de José do Egito, aquele José maravilhoso que os irmãos venderam, não é, para o Egito, mas que Deus soube transformar esta blasfêmia, esse pecado, essa ofensa tremenda, Deus soube transformar numa grande obra de salvação, salvação do povo judeu, que estava passando fome na Palestina e que pôde vir para o Egito e viver ali 400 anos, porque José do Egito se tornou o governador do Egito e pôde assim, né, preparar aquele país para a fome daquele tempo, né? E o próprio povo judeu foi beneficiado com isso. Então, com essa história, com o final da vida de José, também com os funerais de Jacó, né, termina aí o livro do Gênesis, né, onde Deus, através de Abraão, prepara então um povo. E esse povo agora já está no Egito, né, pronto então para começar a sua caminhada pela salvação da humanidade toda, porque desse povo depois, a gente sabe, vai nascer Jesus, né? Então em seguida vem o livro do Êxodo. O livro do Êxodo, este importante livro, ele narra a ida do povo de Israel para o Egito e a escravidão que o povo ali sofreu, não é? Os hebreus que estavam estabelecidos, não é, no delta do rio Nilo, depois da morte de José, eles foram escravizados pelo faraó. Por quê? Porque o faraó, não é, que amava José, morreu e foi substituído por um outro faraó que já não apreciava tanto o povo judeu, não é? Então, a partir daí, o Egito torna-se o sinal do adversário do povo de hebreu. O poder terreno que procura contrariar a vontade de Deus. O Antigo Testamento, ele é muito simbólico, não é? Então, exatamente esse Egito aí, né, que escravizou o povo hebreu, ele significa o poder terreno que muitas vezes é contra a vontade de Deus. E isso acontece muitas vezes e ainda hoje, não é? Quantas vezes os parlamentos fazem leis contra a lei de Deus, a lei do aborto, né? A lei do divórcio, agora querem fazer leis, já fizeram em muitos lugares, né? Oficializando casamentos de homossexuais, né? É esse poder terreno sem Deus que luta contra Deus. Então Deus chama Moisés, lá naquela sarça ardente, para uma grande missão, né? E revela a Moisés, primeiro, quem ele é. A partir ali do Êxodo, não é? Você vê a opressão dos hebreus no Egito, que estavam assim vivendo uma escravidão, eram obrigados, não é, a trabalhar o dia inteiro como escravos. Depois o capítulo 2 fala do nascimento de Moisés, né? Depois Moisés que mata aquele egípcio, porque ele viu o egípcio maltratando um hebreu, né? E ele então tem que fugir, ele foge para Madiã, né? Mas aí Deus chama Moisés lá em Madiã, na sarça ardente. No capítulo 3, a gente vê toda essa narrativa, né? Moisés que tomava conta lá do rebanho de Jetro, o seu sogro, né? Daqui a pouco Moisés vê aquela árvore que pegava fogo, mas que não se consumia. Moisés achou muito interessante, aquela árvore não acaba de queimar nunca, toda árvore queima, mas daqui a pouco acaba o fogo, né? Era uma sarça ardente e ele então foi atraído para lá, né? Então conta para nós aqui o livro do Êxodo, a partir do capítulo 3, né, que Deus então chamou, né? Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, ele fala para Moisés, e ouvi os seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço seus sofrimentos e desci para o livrar da mão dos egípcios e para fazê-lo subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa, uma terra que mana leite e mel, né? E Deus então enviou Moisés, mas é interessante como Moisés, né, sofreu nessa missão. Moisés disse
então a Deus, está ali no versículo 13 do capítulo 3, quando eu for para junto dos israelitas e lhes disser que o Deus de seus pais me enviou a eles, que lhes responderei se me perguntarem qual é o seu nome? Então Deus aí revelou o seu nome a Moisés. Ele diz, eu sou aquele que sou. Em hebraico, essa palavra quer dizer Yahvé. Yahvé. Yahvé quer dizer eu sou aquele que sou. Ou eu sou aquele que é, aquele que existe. Quer dizer o seguinte, tudo que existe fora de nada, do nada depende de mim. Sem mim, nada pode existir. Eu sou incriado. Eu não tive começo e eu não tive fim. Então Deus se apresenta a Moisés não como um nome de uma pessoa, eu sou João, eu sou Pedro, não, eu sou aquele que sou, Yahvé, né? Aquele que tem a vida em si, tudo que existe fora do nada depende de Deus, recebeu, né, de Deus a vida. E aí Deus diz para a Moisés, eis como responderás aos israelitas, aquele que se chama eu sou, envia-me junto de vós. É por isso que Jesus um dia usou essa expressão para os judeus, né? Os judeus perguntaram a Jesus, né, naquela perseguição antes da paixão de Jesus, você não tem nem 50 anos e você diz que conheceu Moisés? Que história é essa? Aí Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Quando ele falou isso, eu sou, o povo entendeu que ele estava se identificando com Deus. Aí pegaram pedra para atirar nele, né? Então Deus disse ainda a Moisés, assim falarás aos israelitas, é Javé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, que me envia junto de vós, este é o meu nome para sempre e é assim que me chamarão de geração em geração. Então, o povo judeu até hoje não pronuncia a palavra Yahvé, por respeito, né? Por respeito a Deus. Eles falam Adonai, que quer dizer meu Senhor, trocam por um substantivo, né? Ou então o que seria para nós meu Deus. Então começa aí o Gênesis, o Êxodo, contando toda a história, né, de Moisés. Deus chama Moisés nessa sarta ardente para uma grande missão e revela-se a ele, né, como nós dissemos. Moisés então torna-se o chefe, guia do povo de Deus oprimido e tira o povo do Egito milagrosamente com a força de Deus, né? A passagem do anjo que extermina os primogênitos do Egito, né, mostra que daí em diante o povo libertado terá que viver no temor de Deus e ser fiel a Deus, né? Foi a primeira Páscoa. A primeira Páscoa é celebrada de maneira assim cruenta, né? Foi a figura da grande e solene Páscoa celebrada na imolação de Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como São João disse em João 1,29, né? Imolado pela qual toda a humanidade espiritualmente é libertada da escravidão do pecado e do demônio, não é? Então, a Páscoa celebrada pelos judeus, né, naquela noite onde passou o anjo da morte e todos os primogênitos, né, até o primogênito do faraó, até do gado, né, morreram, porque aquele povo não queria deixar, né, o povo de Deus ir para o deserto, prestar o seu culto a Deus no deserto, né? Então o Êxodo vai contando essa história toda, essa missão de Moisés. Você vê aí no Êxodo a partir do capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, a conversa de Moisés com o faraó, né? Capítulo 6, né? Depois todo aí o capítulo 7 também, né? Aí nós vemos aí aquelas pragas, né, do Egito, as águas corrompidas, para ver se o faraó, vendo aqueles sinais de Deus, libertava o povo, mas não libertou, aquelas águas corrompidas, né? O faraó teve o coração assim endurecido e não deixava o povo sair. Depois daquelas rãs, não é? As rãs que invadiram, né? Diz aqui, estende a tua mão com a tua vara sobre os rios, os canais e os lagos e fazes subir as rãs sobre a terra do Egito. Arão levantou a mão sobre as águas do Egito e as rãs subiram e cobriram a terra, né? Mas mesmo assim o faraó não deixou aquele povo ir embora. Mas então Deus mandou aquela praga dos mosquitos, né? Que inundou. A Arão estendeu a mão com a sua vara, feriu o pó da terra
E houve mosquitos sobre os homens e sobre os animais, toda a poeira da terra se transformou em mosquitos em todo o Egito. Mas Faraó não libertou o povo. Depois vieram as moscas, né? É, é, o Senhor disse para Moisés: irás amanhã de manhã apresentar diante do Faraó, né? E você vai dizer para ele: eis que o Senhor Deus diz, deixa partir o meu povo para me prestar culto. Se recusares, mandarei moscas sobre tua pessoa, tua gente, teu povo, tuas casas. As casas dos egípcios então, né, ficaram invadidas pelas moscas, mas, né, o coração do faraó continuou endurecido. Depois veio aquela mortandade do gado, que também não adiantou nada, né? Depois vieram aquelas úlceras, a saraivada né, de enxofre e tal, e não adiantou nada. Vieram também as pragas dos gafanhotos, né? Depois vieram as trevas, né? Até que veio o anúncio da 10ª praga, a praga que seria então a morte dos primogênitos. Quer dizer, o coração do faraó se endureceu tanto, né, que não teve jeito, né? Deus teve que lançar a mão do recurso mais drástico. Enquanto o filho do faraó não morreu, o faraó não libertou o povo de Deus. Olha, isso para nós significa muita coisa, sabe? É o endurecimento da pessoa no pecado, né? É o chamado pecado contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É quando Deus está mostrando para a pessoa que ela tem que se converter, está dando a graça para ela se converter, mas ela endurece o coração e não se arrepende, não muda de vida, fecha o coração para a graça de Deus, fecha o coração para a misericórdia, para o perdão de Deus. A igreja fala que isso é o pecado contra o Espírito Santo. Está vendo Deus agir, está vendo a graça de Deus acontecer, mas fica negando e fica endurecido no pecado. Né? Olha, tem gente que é assim também no pecado, sabe? Tem gente que enquanto não experimenta o cheiro da morte, não larga do pecado. É o endurecimento do coração, sabe? Enquanto não vai lá no fundo do poço, não abre o coração, não se arrepende, não muda de vida. Não, não podemos ser assim, não. Não podemos ter o coração endurecido, fechado para a graça de Deus, fechado para o Espírito Santo. Não. Quando Deus tocar na nossa porta, abre logo a porta. Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu cearei com ele. Que coisa maravilhosa o Senhor sentar na sua mesa para cear com você, né? Mas então foi doloroso, né? Mas aquele povo foi liberto do Egito pelo poder de Deus, né? E depois da libertação do faraó, Deus então conduz o seu povo através do Mar Vermelho, através do deserto. Lá no Monte Sinai, Deus então se manifesta e realiza aquela solene aliança com o seu povo, né? Lá no Êxodos 19, 5 e 6, você vai ver, né? Lá no Monte Sinai, né? Deus dizendo através de Moisés, se obedecerdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis entre todos os povos o meu povo particular. Sereis uma nação consagrada, né? Então, o sinal da aliança de Deus com esse povo, através de Moisés, foi os 10 mandamentos. O decálogo. Decálogo, em grego, quer dizer a união de duas palavras. Deca e mais logos. Logos quer dizer palavra. E deca, né, quer dizer 10. Nas 10 palavras, os 10 mandamentos, que será o sinal dessa aliança, o direito imposto por Deus ao seu povo eleito. Vocês são o meu povo, eu sou o seu Deus, então sigam esta minha lei. Então é muito bonito aí toda essa história, a instituição da Páscoa, né, que a gente vê aí no capítulo 12 do livro e que a gente lê, né, e que é lido aí, por exemplo, no sábado santo foi lido. Né? Deus mostra para aquele povo como é que vai fazer a Páscoa, vai imolar aquele cordeiro, né? Aquele cordeirinho no 10º dia deste mês, cada um de vós tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família for pequena demais para um cordeiro, então o tomará em comum com seu vizinho. Né? Por que a Páscoa é celebrada cada ano num dia diferente? Por quê? Porque a Páscoa segue aqui a mesma data que os judeus celebravam. E como o calendário era baseado na lua, né, então mudava. Né? O Senhor disse a Moisés e a Arão, este mês, né, era o mês de Nissan,
dos judeus. Corresponde para nós aí, mais ou menos abril. Este mês será para vós o princípio dos meses, tê-lo-eis como o primeiro mês do ano. Dizei a toda a Assembleia de Israel, no 10º dia deste mês, cada um de vós tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. E aí, né, ele fala, o animal será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar tanto um cordeiro como um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então, toda a Assembleia de Israel o imolará no crepúsculo. Tá certo? Esse crepúsculo é no cair da tarde, entre as 2 da tarde, mais ou menos, entre o pôr do sol e a noite. Né? Então, no dia 14 de Nissan, eles sacrificavam o cordeiro. E esse dia 14 era marcado pela lua, era a lua cheia. Não é? Então, hoje a Páscoa continua sendo a primeira data marcada no calendário. Como é que é marcada a Páscoa? Depois, em função da Páscoa, são marcadas todas as outras datas. Então, eu vou tentar explicar para você hoje, o que faz hoje, baseado naquilo que aconteceu lá na Páscoa dos judeus. Então, hoje a Páscoa é marcada da seguinte maneira. No dia 21 de março, né, você sabe que termina aí o verão, não é isso? Então, na primeira lua cheia, depois do dia 21 de março, no domingo seguinte é o domingo de Páscoa. Então, no primeiro domingo, depois da lua cheia, depois de 21 de março, no domingo da Páscoa é esse dia. Por que que cada ano a data da Páscoa é diferente? Porque a lua cheia, depois de 21 de março, ela varia. Então a igreja assim, ela acompanha o sentido lá da primeira Páscoa dos judeus. Por quê? Porque a primeira Páscoa dos judeus era um sinal da verdadeira Páscoa de Jesus Cristo. Não é? Aquela passagem pelo Mar Vermelho é o símbolo da libertação, da escravidão do Egito para a liberdade dos filhos de Deus. Então, hoje para nós a Páscoa é a libertação do pecado pela morte de Cristo e para uma vida nova pela ressurreição de Cristo. Então aquele Mar Vermelho que sepulta nele todo aquele exército do faraó, aquilo mais do que algo histórico, a gente deve entender assim como algo espiritual. Né? É assim a derrota dos inimigos de Deus, a derrota do mal e a vitória do bem, a vitória do povo de Deus, entende? Então a data da Páscoa é marcada desse jeito, é o primeiro domingo depois da primeira lua cheia, depois do dia 21 de março. Né? Tem outras explicações astronômicas para isso, mas que não é o caso de colocar aqui agora. Não é? O mais importante é a gente entender isso. Então, fixada a data da Páscoa, você então, né, atrasa aí os 40 dias, você tem a quaresma, tem um carnaval, aí tem todas as outras datas móveis do calendário. Não é? Aí todas as datas, por exemplo, o Corpus Christi, não é? A festa do Sagrado Coração de Jesus, tudo isso depende da data da Páscoa. E ela é marcada em função disso. Então Deus mandou que aquele povo celebrasse aquela Páscoa, né? Comereis pão sem fermento durante estes 7 dias. Por que o pão sem fermento? Porque o fermento faz o pão estragar, não é? Então, como aquele povo tinha que comer aquela Páscoa às pressas para fugir do Egito, né? Ia carregar com eles o pão e não dava para fazer pão na caminhada, então fizeram o pão sem fermento para não estragar. Então, era um sinal, não é, da Páscoa. Por isso que hoje a Eucaristia é pão sem fermento, para guardar aquele significado do pão que eles usaram lá na Páscoa. E a Eucaristia não pode ser celebrada com pão fermentado, é pão sem fermento. Não é? Então, assim os israelitas celebraram esta Páscoa. Né? Partiram para o deserto. Né? Você vê aí, a partir do capítulo 12 do Gênesis, o extermínio dos primogênitos, a partida de Israel, a lei referente à Páscoa, né? Depois as leis referentes aí aos primogênitos, né? E Deus disse para eles, né? Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, a terra de Canaã, né? Como ele te jurou a ti e a teus pais, e te houver dado esta terra, consagrarás ao Senhor todo o primogênito, mesmo o primogênito de teus animais, os machos serão do Senhor.
Entretanto, resgatarás com um cordeiro todo o primogênito do jumento, do contrário, quebrar-lhe-ás a nuca. Então aí surgiu o costume do povo oferecer a Deus o primogênito, não é? O próprio Jesus foi oferecido no templo, não é, de Jerusalém por causa disso.